O que acontece? Ele deu um problema aqui, ó. Ele não tá regulando. E, galera, cheguei a trocar até de pistola. Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, galera, vamos estar dando continuidade à nossa Fiorino ano 91. Estava 2 anos abandonada na rua, no meio do barro, no meio da lama. Como eu mudei de casa, tô acabando agora nessa casa aqui. Olha o solzinho aqui, infelizmente a gente não tem cobertura, mas a gente vai se virando como pode. Quem viu o vídeo anterior viu que a gente teve um pequeno problema aí com a chuva, mas nada faz a gente desistir, né? Então, vamos meter a bronca na Fiorino aí, esse carrinho de ano 91, abandonado na rua há muito tempo. Eu e o amigo fomos buscar esse carro, o carro não é meu, é de um amigo, praticamente um serviço particular. Fomos buscar esse carro 8 para 9 horas da noite, numa rua cheia de lama, chovendo pra caramba, e mesmo assim ele se interessou em comprar, né? Deixando claro para vocês, nunca compre carro à noite. Não compra carro à noite porque o prejuízo é certo. Deixa sempre a ansiedade de lado e compre o carro no dia seguinte de manhã, né? Principalmente esse aqui pensou que ia gastar um valor, conforme começa a mexer, começa a aparecer mais coisa e tem que consertar para poder botar para trabalhar. Beleza, galera? Então espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal. Aqui quem viu o vídeo anterior, na semana agora nós demos o Prime desse lado de cá poder evitar enferrujar a chapa, né, por causa da chuva. Aproveitamos, demos Prime nas portas traseiras. Ontem eu tirei um diazinho de folga, aí tinha que lixar isso aqui. Mesmo na folga eu trabalhei, né, galera? Já deixei tudo lixadinho aqui já. Tirei os ferrugem que tinha desse lado de cá. O lado de cá já tá tudo na 320, pronto pra gente chamar no Prime. Hoje vamos dar continuidade na porta, né? Temos essa massa aqui poder lixar na 80, 150, 320. Também estaremos aqui, ó, fazendo esse acabamento de cá. Como eu falei no vídeo anterior, pessoal, não sendo repetitivo, ficou um pouco grotesco, porque do lado de cá para poder dar massa é um pouco complicado. É o bom se o cara fosse canhoto, aí ficaria bom, beleza? É o seguinte, já lixei tudinho já na 80, 150 e na 320, né? Como vocês viram no vídeo anterior aí, quem viu o vídeo anterior sabe que o amigo lá deu uma tinta aqui meio cabulosa aqui, e eu ia dar no caso só Prime aonde tinha necessidade por causa da massa poliéster, né? E depois na 600 no carro todinho para fazer uma coragem da tinta. Mas infelizmente tá demorando, tô tendo que lixar todo o carro na 150 para afinar e depois vir com a 320 no carro para reafinar e ficar lisinho, e vai ter que dar o Prime no carro todo. Mas beleza, o único problema é que só demora um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho. Então vou meter bronca aqui agora. Esse lateral aqui eu vou ter que dar logo o Prime porque o tempo já tá mudando para chover.
galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aí, mais um dia de trabalho aqui na Fiat Fiorino. Beleza, galera? O que a gente vai estar fazendo nesse vídeo de hoje? Vamos estar aqui dando os pinguinhos de solda na alma desse capô, para que possamos estar fixando ele para a gente fazer o trabalho e evitar que ele venha torcer na hora do trabalho, né? Deixando claro que o original não é soldado, ele é apenas calafetado e travado, entendeu? Mas a gente vai precisar dar um pinguinho de solda, até porque, como eu já deixei claro para vocês, esse carro tomou uma pancadinha, então o máximo que a gente puder fixar, melhor ainda, melhor vai ficar. Pessoal, olha a importância do controle de lixamento. É um controle de lixamento a pó, tá? Deixando claro para você, está na lata de poliéster, mas você pode passar na casa de material pó xadrez preto, ou marrom, ou de outra cor,
da cor que vocês preferirem. Tá aqui, ó. Tem uma morcinha bem ralinha pra gente, os buraquinhos da massa. Aqui, ó. Tá? Aqui os buraquinhos da massa. Deixando claro, galera, não é o tipo de massa que eu uso. Eu não uso a massa dessa marca. Eu gosto da Sherwin Williams, tá? E essa massa, ela acaba, a secagem dela é muito rápida. Tem um pulo do gato que tem como a gente estar retardando a secagem dela. Mas como ontem vocês viram, eu tive que botar o chapéu aqui para dar massa. Tava chovendo, eu fiquei com medo de repente ela não secar. Entendeu? Mas com o tempo assim, que hoje é terça-feira, tá sol, poderia ter feito esse procedimento e dava ela fininha com a régua aqui. Não estaria tendo essa dor de cabeça agora. Mas vou deixar essa técnica aí para um outro vídeo para mostrar vocês. Beleza? Agora eu vou tá fechando só esses pontinhos aqui. Só umas rapinhas só. E deixar o capô todo e dar o prime. Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade em mais um dia de trabalho aqui na Fiorino. Hoje a gente finaliza essa primeira etapa do Prime, né? Esse carro vai ser dado Prime de 2 etapas, porque é um carro que tinha bastante defeito, né? A gente vai estar aplicando esse Prime, vamos dar o controle de lixamento, lixar, porque eu tenho certeza que vai ter mais alguns defeitinhos pequenos, e depois a gente tira esses defeitinhos, dá o Prime definitivo, lixa tudinho e taca a tinta, beleza? Hoje a gente vai finalizar aqui no capô, deixei lixado, né? Vamos chamar agora aqui um Wash Prime, né? Até porque vocês estão vendo esse sol batendo aí agora, mas tem uma nuvem sinistra, ó. Como é que tá caindo, o solzinho já tá indo embora. E depois vamos dar o Prime definitivo e dar um controle de lixamentozinho nesse carro aí, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que ficou o capô. Aí galera, capô já, essa massa fininha aqui só para poder nivelar. Partes expostas da chapa, a chapa tá crua, tá, né? A chapa tá crua. E o que que a gente vai estar fazendo aqui agora, galera? Vamos dar um Wash Prime, né, nessa parte da chapa crua para poder proteger a lataria. E depois vamos dar um Prime no capô todinho, beleza? Então é isso aí, galera. Vou preparar o Wash Prime e volto com vocês aí. Vou aproveitar porque se chover, bater água ali na chapa ali, vai me dar dor de cabeça. Vem.
Ok, galera, cheguei a trocar até de pistola. Essa pistola aqui que eu usei agora por último, a primeira tá aqui. Eu falei, pô, por não ser pistola, troquei pistola, eu tenho duas iguais, beleza? Porque essas pistolas aqui, aquela pistola ali é de bico 1.4, tá? E essa daqui é de bico 1.3 que eu deixo. Essa aqui é bico, se eu não me engano, 0.5, só para fazer micro pinturas. E a que eu uso no caso que eu estou usando agora para o Prime são essas duas, porque na verdade eu gosto de usar de bico 1.7 e 1.8, né? Que a gente dá um Prime de preenchimento, ajuda a nivelar melhor. Fala galera, boa tarde, chegando no final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente agora no finalzinho do vídeo, aplicando ali o Prime, como vocês viram no capô do carro, acreditei que fosse a pistola, troquei de pistola, mas o defeito eu vou mostrar para vocês. O filtro, né, que tira a umidade do ar, para poder não estar contaminando a pintura, algo parecido, até ferramentas pneumáticas que saem do compressor para poder não estar enferrujando, contaminando com água. Vou mostrar para vocês. Ele está aqui pendurado, que eu tive que fazer uma adaptação aqui nele, só pendurei aqui no ganchinho. O que acontece? Ele deu um problema aqui, ó, ele não está regulando. Então o que acontece? Estava saindo ar em excesso, então a quantidade de ar que estava saindo pela quantidade de material, mesmo abrindo a vazão toda, não estava compensando, né? Abri toda a vazão da pistola ainda para poder ver se conseguir equilibrar, nem que eu desse uma passada um pouco mais rápido, mas não funcionou. Vou ter que fazer agora, correr atrás de um filtro, né? Poder a gente estar comprando um filtro, poder colocar ali para o próximo trabalho, né? Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Tá aí, o Prime ficou até legal, deu para dar duas mãozinhas nele, tá? Ah, ainda ficou aqui os defeitinhos da massa aqui, ó, os furinhos. Mas isso aqui depois naquela massinha Copperfield a gente resolve isso aí. E é isso aí, tá a criançazinha toda no Prime aí, como vocês podem ver. Essa semana deu muito trabalho esse carro. Muito trabalho, vocês viram aí, funilaria, tive que soldar o buraco que o rapaz botou o REC lá no teto, né? E aí galera, o lado de cá também deu bastante trabalho. E é isso aí galera. Agora vamos estar fazendo aqui, ó, essa funilariazinha. Tem uns podrezinhos pra gente catar, umzinho aqui. Deixa eu ver mais aonde. Ah, tem um podrezinho aqui que a gente vai fazer o cata-cata. Ó, podrezinho aqui. E tem um podrezinho aqui, galera, como vocês podem ver aqui na caixa de ar. Tem um buraquinho ali também. Beleza, galera? Então o carrinho é esse daí. Deu bastante trabalho, mas graças a Deus, olha o tempo como é que já tá, ó. O tempo já virou já. E eu sei que de repente pode entrar alguém no canal aí que tá vendo o vídeo agora, vai reclamar, pô, mas o cara deu Prime primeiro, né? Tinha uns pontos de funilaria pra poder fazer. Galera, eu não tenho cobertura aqui no momento, então o que acontece? Eu tenho que estar dando o Wash Prime, o Prime nesse carro, tirando o máximo de defeito possível e aplicando. Por quê? Porque se chover, para não contaminar, porque eu não tenho cobertura, toda vez que chove eu fico ferrado. Agora com o Prime, ele deve isolar mais ou menos 70 a 80% da lataria, né? Com o Wash Prime por baixo. Ficou uns defeitinhos, galera? Sim, ficou uns defeitinhos, tá? Que queria eu poder preparar todo o carro e dar o Prime todo, mas infelizmente a condição no momento aqui não é essa, devido à cobertura. Então o que eu fiz? Eu dei o Prime no carro todinho. No próximo vídeo vou estar dando um controle de lixamento nesse carro. Vamos lixar o controle de lixamento, vocês vão ver os defeitinhos outros que vai ficar, para fazer só o cata-catazinho, dar mais um Primezinho onde fez o cata-cata e depois tacar a tinta. Beleza, galera? Então é isso aí, gostou desse vídeo? Desce, dê um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, galera. Que vocês comentando, o YouTube vê que tá interagindo com o vídeo, vê que tá ajudando vocês, vê que tá entretendo vocês e ele ajuda a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Beleza, galera? Forte abraço, até o próximo vídeo e uma semana abençoada para todos nós. Fui!